Tá bom, Vamos refletir então o Evangelho de hoje, né? Que é Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então, ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começavam a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um minutinho para uma breve reflexão. Esse é o Evangelho de hoje, né? Essa é a liturgia desta terça-feira nos fala aqui de Zaqueu, uma passagem muito conhecida, né? Que com certeza todos nós já ouvimos falar dessa passagem do Evangelho. Zaqueu era um homem rico, muito rico. Ele não era um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Então ele era muito rico mesmo. Zaqueu tinha que passar uma certa quantia aos romanos, e o que ele tivesse a mais era dele. Então, obviamente, era cobrado imposto em cima de tudo. Colocava pedágio nas ruas, tudo que se comprava, se vendia, tinha que passar com um imposto, uma parte para ele. Então, ganhava dinheiro em cima de tudo. E ele era muito rico e por isso era odiado, né? Pelos judeus mesmo, era odiado e era visto como um homem impuro, um homem odiado pela sociedade da época, porque tirava, né, segundo o pensamento daqueles que estavam ali, tirava deles, né? Talvez a sua riqueza não fosse, né, porque a gente tem, assim, quando a pessoa é rica, a gente acha que roubou para chegar até lá. Muitas vezes a pessoa foi honesta, né? Aqui a Bíblia não narra que Zaqueu foi desonesto, mas ele era rico, então era mal visto, porque cobrava imposto aos romanos, não era acostumado a ser acolhido, não era acostumado as pessoas acolheram, né, bem, tratá-lo bem. E ele, ao saber da fama de Jesus, ele resolveu subir no pé de figueira, porque ele era de baixa estatura e o povo ficava à sua frente, ele não tinha como enxergar Jesus que passava. Então ele subiu no pé de figueira, ficou lá em cima para aguardar o mestre passar. Jesus passa, quando chega embaixo da figueira, falou: desce, Zaqueu. Eu acredito que Zaqueu não desceu, mas ele deve ter caído, porque ele não esperava, né? Jamais ele ia esperar que Jesus iria chamá-lo pelo nome ainda, né? Jesus não conhecia. Ele que estava apenas curioso para ver Jesus, né? E numa situação um pouco ridícula, ele sendo um homem rico, né? De status na sociedade onde vivia, com muito dinheiro, né? Ele estava num cargo aí de confiança dos romanos, era um cara, e ele subiu para a árvore para ver Jesus. Então, uma situação um pouco ridícula para a posição dele, né? Para ser quem ele era. E Jesus disse: desce, e hoje eu vou na tua casa. Ele ficou, deve ter levado um susto, deve ter caído, e saiu correndo. E Jesus foi até a casa dele. Claro que todos que estavam em volta começaram a murmurar, né? Esse homem diz que é o Messias, está indo na casa do pecador, está indo na casa de um cobrador de impostos, do chefe dos cobradores de impostos, que é pior, de um homem rico. Porque a gente sempre tende a pensar, a gente seleciona, né, as pessoas. E no tempo de Jesus não era diferente.
apontavam quem era justo, quem era injusto, quem era puro, quem era impuro, quem era pecador, quem não era pecador. São coisas que vêm e a gente ainda tem até hoje no mundo que nós vivemos. Mas Jesus não se importou. Jesus foi lá e no tempo de Jesus você comer com alguém, almoçar, jantar com alguém, era um ato que você era uma pessoa íntima daquela pessoa, que você estava acolhendo aquela pessoa. Quando você jantava na casa de alguém, você estava sendo acolhido por aquela pessoa. Então Jesus acolheu Zaqueu, era inesperado para ele. E aquilo mudou a sua vida, por quê? Porque era inesperado, ele não esperava, ele só via o rancor das pessoas, a raiva das pessoas. Todo mundo, ninguém gostava dele, ele sabia disso. Ele era uma pessoa excluída, fora, alguém que todo mundo sentia ódio dele, porque ele era um cobrador de impostos, porque ele era o chefe de cobradores de impostos. E no entanto, Jesus veio na contramão. Jesus, ao invés de fazer igual a todo mundo e apontar Zaqueu como um homem pecador, como um homem impuro, como aquele que deveria ser desprezado, como aquele que deveria ser ignorado, Jesus fala: hoje eu vou jantar na tua casa. Acolhe a Zaqueu. Zaqueu fica tão assombrado por isso que Jesus, o Evangelho não narra, e Jesus disse uma palavra a ele de pregação. Então, Jesus não pregou para ele, Jesus não anunciou nada para ele, só jantou na casa dele. E ele se sentiu tão bem ao ser acolhido por Jesus que ele ficou tão entusiasmado com aquilo que ele disse: Senhor, vou dar metade da minha riqueza para os pobres, para aqueles que não têm. E se fraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus mudou o seu coração apenas com uma acolhida. Nada mais do que isso. O Evangelho não narra que Jesus pregou, anunciou a palavra a ele, disse alguma coisa. Apenas narra que ele sentou à mesa de Zaqueu. Ele acolheu aquele que todo mundo não acolhia. Jesus não foi compreendido pelas pessoas que estavam à sua volta, porque ele acolheu aquele que era considerado pecador, aquele que era considerado impuro, injusto, e ele acolheu a pessoa que todos repudiavam, que ninguém gostava. Então eles não compreendiam como é que ele é o mestre, se ele não é igual a nós, porque Jesus não tem um pensamento humano, ele veio implantar o reino de Deus, ele veio implantar o reino da misericórdia, e ele mesmo diz no final do Evangelho que ele não veio procurar, ele diz assim: com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. A missão de Jesus não era compreendida, né, pelas pessoas que estavam à sua volta, e muitas vezes nós também não compreendemos a missão de Jesus. Muitas vezes nós não compreendemos o próprio Jesus que servimos, o próprio Jesus que dizemos seguir, mas não o entendemos profundamente, não compreendemos a sua maneira de pensar, de agir, de falar. Jesus acolhia os impuros da sociedade, os sujos, os pecadores. Ele não veio para salvar quem está salvo. Quem está salvo não precisa de salvador. Quem está limpo não precisa ser limpo. Quem é santo não precisa ser santificado. Ele veio buscar quem está perdido. Ele veio buscar quem está longe de Deus. Ele veio procurar aquele que a sociedade joga fora, aquele que é impuro, aquele que é o pecador. Ele quer transformar, ele quer mudar as pessoas. Ele não julga, não condena, não afasta, não leva para longe dele aquele que, esse é pecador, tem que ficar longe. Não, quanto mais pecador, mais perto ele quer ficar, porque ele quer mudar as pessoas, ele quer transformar os corações, ele quer mudar, ele quer dar uma vida nova àquele que não tem vida, àquele que está nas trevas, ele quer dar a luz. Ele quer iluminar a vida das pessoas que vivem na escuridão. Ele não quer se afastar do pecador. Jesus não pensa como nós, Jesus não pensa como a sociedade. Jesus ama a todos por igual. A misericórdia de Deus nos alcança a todos. Nem todos aceitam, acolhem ou querem a misericórdia de Deus, mas ela nos alcança a si mesmo. Ela nos procura, Jesus nos chama e chama a todos. Não existem escolhidos, não existem principais, não existem os mais próximos, não existem os melhores, nem existem os mais santos. Todos nós temos a mesma oportunidade de nos aproximarmos do Mestre. Todos nós temos a mesma oportunidade de ser evangelizados, transformados pelo Mestre, seja quem for. Ou será que nós conseguimos tirar um dos nossos filhos e dizer: esse aqui é um pecador, é um impuro, tem que ir para o inferno? Será que somos capazes de mandar algum dos nossos filhos, você que é pai como eu, teríamos coragem de mandar algum dos nossos filhos para o inferno? Não, esse meu filho merece ir para o inferno. Acredito que não. Imagine Deus, que é um pai de misericórdia, que é um pai de amor. Deus olha para o pecador diferente de nós. Nós olhamos para aquele que cometeu um crime, para aquele que fez coisas terríveis, e o odiamos mesmo sem o conhecer. Deus não. Jesus sempre olha para as pessoas com amor, seja ela quem for. O intuito dele se aproximar de Zaqueu, e uma aproximação que o transformou, não era condená-lo, mas era salvar. Não era passar para o lado de Zaqueu, mas trazer Zaqueu para o seu lado, mudar a vida
vida de Zaqueu. E Zaqueu, a partir desse momento, quando teve contato com Jesus, ele começa a usar a sua riqueza para partilhar, para ajudar o próximo. Ele muda, ele se transforma com a presença de Jesus. Quantas vezes nós convidamos, no caso de vocês aqui que são um movimento de casais, quantas vezes nós convidamos um casal que não vem à igreja para estar aqui, para vir, para participar? Não nos isolar daquele casal que a gente fala, esses aí não vão na igreja, esses aí não buscam a Deus, esses aí não procuram a Deus, vamos ficar longe deles. Não, a atitude de Jesus não é ficar longe, é se aproximar. A atitude de Jesus é a atitude do convite, é a atitude da busca do pecador. Salvar é a missão de Jesus, não condenar. O que nos condena são os nossos atos, é a vida que nós levamos, é aquilo que nós praticamos, é aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Não é Jesus que nos condena. Às vezes as pessoas falam, o Senhor veio para julgar. Não, o julgamento é hoje, é agora, nesse momento que nós estamos aqui, estamos participando do julgamento, estamos caminhando a passos largos para a vida ou para a morte, para uma vida nova ou para a morte eterna, depende daquilo que fazemos. Buscar aqueles que estão fora, buscar aqueles que não estão junto, dentro da igreja, buscar aquele que está afastado, aquele que muitas vezes a pessoa não espera ser acolhida, porque todo mundo chuta ela, todo mundo a aldeia mesmo sem acontecer, sem a conhecer. E a palavra de Deus nos ensina hoje a buscar esta pessoa, buscar transformar, ser o caminho para que ela tenha um coração transformado pela presença, pelo contato com Deus. Às vezes não precisa ser falado nada a uma pessoa, ela só precisa ser acolhida, ela só precisa estar no meio, sentir a presença de Deus, conversar com Jesus. Jesus não disse uma palavra a Zaqueu, ele só disse, vou na tua casa. E ele se sentiu lisonjeado, maravilhado, o mestre vai na minha casa. E isso transformou apenas a presença de Jesus. Às vezes apenas o fato de nós convidarmos alguém para estar conosco, não nos isolarmos, né? A gente muitas vezes se isola, não, eu sou e aquele lá não é. Então a gente se isola das outras pessoas e acaba que o povo de Deus não cresce. A palavra foi feita para transformar, mudar as pessoas, modificar a vida das pessoas. Pegar aquele que está longe e trazer para perto de Deus. Essa é a missão de Jesus. O seu nome é Deus salva. O nome de Jesus é Deus salva. Então, a missão salvífica de Jesus depende também de cada um de nós, da acolhida que damos, das pessoas que estão longe e as quais nós acolhemos e trazemos para perto de Deus. Somos nós hoje, os braços de Jesus, a boca de Jesus, o corpo de Jesus presente neste mundo de cada um de nós. Sempre lembrando daquela palavra que diz que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E Cristo possa viver através de cada casal aqui, e que nós possamos ser a ponte para outros casais se aproximar de Jesus, para outros casais poderem estar na presença do Senhor e sentir a sua presença, para ter a vida transformada, para ter a vida modificada pela palavra, pelo contato com o Cristo Santo. Amém? Amém. Gostaria de cada um a gente fizesse um momento de silêncio, né? Para a gente absorver essa palavra de Deus. Gostaria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Esse terço, né? essa oração de Santa Teresinha. Cada rosa significa a sua intercessão por cada casal, por cada família aqui representada. Você que está aqui hoje, você representa uma família. Você é o início, é o pouco de muito mais pessoas que estão lá, né? Eu represento a minha família, que não está toda aqui, que uma parte está em casa. Mas você teve a graça de vir, nós tivemos a graça de estar aqui e buscar nesta oração que vamos fazer, cada rosa dessa, cada glória, essas 24 glórias que vamos dar, que representam os 24 anos de Santa Teresinha, que possa ser, que é a intercessão desta que intercede por nós. Coloca nas mãos de Deus agora o coração, a família, o casamento, o relacionamento, né, do casal.
as dificuldades, os problemas, as dores, as angústias, a pressão que muitas vezes nós sofremos no nosso dia a dia, as diversidades, os momentos difíceis de vida em casal, dentro do relacionamento casal, quantos momentos difíceis, né? Quantas dificuldades nós passamos para nos entender como casal, como pessoas, como família. Nós vamos rezar o terço das rosas. Acho que todos aqui conhecem o terço.